então começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de história. Olá, sejam muito bem-vindos à Contadora de História. Para mim é um enorme prazer e satisfação estar aqui compartilhando esse podcast de hoje, que para mim todos os podcasts são especiais, mas o podcast de hoje eu tô tendo a honra de conhecer esse servo, esse homem, esse grande empresário, que vocês vão conhecer também. E aí eu vou fazer a apresentação dele, mas antes disso, eu quero falar a minha frase aqui, que é a nossa frase da Contadora de História. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Maciel, eu sou a contadora, literalmente, e eu quero compartilhar com vocês nesse podcast histórias reais, histórias de empreendedores, que através desse podcast você vai sair daqui motivado, inspirado, você vai sair daqui com palavras de fé, encorajamento, e vai para que você possa ter sua mente aí transformada, sua vida transformada e principalmente a sua história transformada. Digo isso porque um homem sem história é um homem sem raízes. E uma empresa sem história também para contar é uma empresa sem raízes. Por isso a gente traz aqui hoje no nosso podcast anti-Natal, né? Estamos chegando no Natal, finalzinho de 2024, mas antes da gente finalizar o ano de 2024, graças a Deus o Senhor me deu esse presente de estar compartilhando com vocês aqui a história desse grande empresário, esse grande empreendedor. Vou compartilhar com vocês um pouquinho para vocês conhecerem quem ele é. Não sei se eu vou falar direito o sobrenome dele, hein? Mas depois ele me corrige. É o Felipe Blarman, Felipe Blarman. Isso. Ele é um profissional dinâmico e inovador, com uma carreira significativa na área de gestão comercial. Gente, gravem esse nome. Felipe Blarman, da área de gestão comercial. Como criador do movimento Multiplier, Felipe promove a mentalidade, grava essa frase também, mentalidade, de que todos somos verdadeiros multiplicadores. Ele defende que podemos sempre expandir nossos talentos e recursos, assim como o dos outros, pois esse é o propósito para o qual nascemos. E aí eu vou falar um pouquinho agora do Felipe agora como família, né? Como o Felipe agora, quem ele é. Aqui é a essência dele. A gente falou um pouquinho do profissional, mas agora é a essência do Felipe. Eu é casada com a Janaíne, Janaíne, pai dedicado da Ana, Clara e Samuel. Felipe encontra inspiração na sua família. Gravem também essa frase, inspiração na sua família. Carrega a missão de transformar vidas através do empreendedorismo. Ele acredita que uma empresa é uma excelente ferramenta de transformação na sociedade. Eu quero que todo mundo receba com muitas palmas agora o nosso convidado da Contadora de História, Felipe! Muito bom estar aqui, que bom. Falaram bem nesse texto aí. Viu? Te representou bem. Representou direitinho. Vamos lá, Felipe. A gente vai começar o nosso quadro, você contando para mim, né, e para todos os nossos ouvintes, aqueles que vão nos ouvir, o Era Uma Vez do Felipe. Uhum. Então, a gente vai começar esse quadro agora, e aí você vai ter alguns minutinhos, na verdade 15 minutos, para você compartilhar o Era Uma Vez do Felipe. Era uma vez o Felipe. Se você quiser contar um pouquinho desde a sua infância, se você tem algum relato, alguma história. Eu gosto muito de ouvir isso, porque às vezes a pessoa não empreende ainda e pela sua história ela vai se identificar. Uhum. O seu chamado, o seu propósito, a sua missão.
Então, deixa Deus te usar. Se você quiser compartilhar um pouquinho lá atrás, no meio, de quando de fato você começou, tá bom? Então, Tá bom. a gente vai abrir o nosso quadro agora. Então, Era Uma Vez Agora com Felipe Blarman. Então, a história começou sendo filho de ninguém, não tem um pai famoso, não tem mãe famosa, não tem tio rico. Eu tenho muita dificuldade e muitas palavras negativas. É isso aí que eu tenho. Eu nasci assim, mas querendo muito que eu ia transformar a minha vida. E nunca estudei. Aí um dia fui numa escola, o cara falou que podia passar para faculdade. Olha que doideira. Aí nunca tive nada demais. Aí eu, poxa, quero passar para faculdade. Cheguei pro meu avô, falei, vô, sou criado pelo meu avô, quero ir para faculdade. Aí eu fui na melhor escola da cidade, consegui uma bolsa de 60%. E fui, estudei e passei para faculdade. E eu sempre quis empreender, sempre tive essa certeza que eu quis empreender. Sempre tive. Sempre soube que eu ia empreender na minha vida. E quando eu cheguei na faculdade, ela não era nada do que eu esperava. E aí quase entrei em depressão quando entrei na faculdade. E aí tinha um amigo, sempre empresário, e ele falou, cara, tudo, você tem tudo a ver com marketing, vendas, pessoas. Aí ele me apresentou um produto que podia vender, formar um time comercial, e eu fazendo essa equipe comercial se desenvolver, eu ganhava também uma comissão, e eu comecei assim, vendendo. Poxa, foi muito difícil vender, mano, porque eu não sabia nada, eu não tinha noção de nada. Eu vendia um perfume contratipo. Sim. Uma vez eu botei um terno, fui lá pra Caraí vender, vendi nada. Foi muito difícil, cara, muito difícil pra estar onde está hoje. Só que isso tudo foi me dando uma casca. Foi me fortalecendo. E aí eu fiquei 2 anos nisso, vendendo porta em porta, indo pra rua. Uma vez eu tinha um monte de produto e só tinha uma passagem. Aí eu peguei todos esses produtos, coloquei na minha mochila e eu falei, vou pro lugar muito longe. Falei, eu só volto pra casa se eu vender. E aí, ou eu vendia ou eu não voltava. Ou não voltava. Casa. Aí eu fui lá e eu vendi. E aí nesse trabalho todo fui, pá. Depois eu entrei numa grande empresa, fui super destaque nessa empresa. Depois disso fiquei um tempo só me dedicando a estudar o evangelho. Depois eu voltei a empreender e aí eu fui passando por grandes empresas, ajudando grandes empresas a alcançarem sucesso. E é onde eu estou hoje. A coisa foi acontecendo. E eu estou aqui. Mas a faculdade que você começou a fazer, você já tinha... Como é que foi essa história de você escolher essa faculdade? Na verdade, eu não tinha... Eu não tive um pai na minha vida. Pai e mamãe, né? Eu fui criado pelo meu avô. Né? Meu avô, ele foi o pai na minha vida, né? Era aqui mesmo no Brasil? Era aqui em Niterói, lá em Camboinhas. Porque seu sobrenome é diferente, né? Então, é alemão. Isso. É alemão. Mas você, no Sou caso, brasileiro. Você nasceu aqui e foi criado aqui. Isso, mas sou descendente de judeu. Minha família, pai de pai, é toda judaica. Vieram pro Brasil, fugiram da guerra do Hitler. Vieram pra cá. Aí esse nome tem origem judaica. Sim. Mas eu fui criado pelo meu avô. Né? E aí, essas coisas eram muito novas. Quando eu passei pra faculdade, foi uma alegria pra minha família. Só que aí no 7º período, faltando eu larguei pra empreender. E aí, caraca, foi... Você é maluco? Você é doido? Aí eu comecei... Muito difícil, emagreci, fiz várias coisas. Aí eu fui trabalhando, aí fui aprendendo, fui estudando, muito determinado, sempre fui muito determinado. Eu sempre pensei assim, cara, essa pessoa que tem sucesso hoje, ela tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz e uma boca. Eu também posso, meu irmão. Se ela pode, eu também posso. Nunca tive inveja de ninguém. Uma pessoa que tinha mais sucesso do que eu, queria parar para aprender com ela. O que você faz? Sempre fui muito curioso, sempre muito obstinado. Sim. A entender como que funciona, como que as coisas precisam fazer para dar certo. Sim. E eu fui estudando muito. Nesses 2 anos que foram muito difíceis, foi onde eu fui forjado. Quando entrei nessa empresa, cara, eu só tive muito destaque lá porque eu fui forjado durante os primeiros 2 anos. E aí eu tive super destaque lá, saí, quando eu voltei, também fui representante comercial de uma empresa muito grande, negociava valores multimilionários. E aí um amigo me chamou para, vem aqui ajudar na minha empresa. Eu fui, deu certo. Aí deu foi certo. Na outra. Aí virei Felipe Blarman e as coisas foram acontecendo. E eu multiply, e veio disso, daqui todo mundo tem que... Eu acredito que a nossa filosofia multiply é assim, todos nós podemos multiplicar recursos, talentos, pessoas e líderes. É isso que eu acredito, é isso que eu carrego. A gente tem que multiplicar, não dividir, sempre multiplicar. E a gente aprende, a gente fala muito de Jesus aqui no podcast, porque ele é o nosso maior exemplo, né, de vida como pessoa, e ele multiplicava. Tudo ele multiplicava.
Inclusive o multiplier saiu de lá. Tem a passagem na Bíblia que diz que ele deu talento para 5, para 2 e para 1. Esse é forte. O que tinha 5 fez virar 10. O que tinha 2 fez virar 4. E o que tinha 1 enterrou. E esse que enterrou, Deus pegou o talento dele e deu porque tinha 10. Mais. Por quê? Porque Deus dá a cada um, Deus dá de acordo com a capacidade. E aí Deus falou, daqui surgiu um multiplier. Por exemplo, eu já estava numa empresa onde a gerente comercial, em vez de ela me levantar, ela me abafava. Porque ela tinha medo de eu pegar o lugar dela. E ela me abafava. Isso acontece muito no mercado de trabalho. Só que a pessoa não entende que existe algo que vai fazer com que, se você multiplica pessoas, se você avança pessoas, se você avança os talentos dela, Deus vai trazer mais gente para você. Porque não é sobre pessoas, é sobre o próximo. É sobre fazer o próximo avançar. Sim. Então, isso que é esse cara que enterrou o talento dele, pode ser essa pessoa que tem medo. Não, eu vou perder. Não, você vai ganhar. Então, foi aí que eu falei, comecei a falar multiplier, e pegou, todo mundo começou a chamar de multiplier. Sim. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu não forcei, não foi pela força do meu braço, foi acontecendo. E todo mundo me chama de multiplier e pegou. Aí eu tô aí, tô vivendo. Tá no propósito, tô né? Tô só na onda. Tá naquilo, na sua missão, no seu propósito. Isso. Mas é uma história inspiradora, né, ô Felipe? É uma história inspiradora, até porque você já vem com a história, né, de ser criado pelo seu avô. Gostei muito da parte quando você fala que você já tinha isso em mente. Você já tinha colocado isso na sua mente, determinado isso na tua mente, que você ia fazer, você ia empreender. Eu ia. Que você ia, aquilo dali ia ser o seu caminho. Então você vê como que tem um versículo até bíblico, ele fala, né? Aonde a mente vai, o homem a segue. Então, aonde a sua mente está determinada aquilo dali a fazer, o homem segue aquilo dali. Então, primeiro, realmente, é o que você pensa, né? E isso faz parte de um caráter, né? De uma característica de empreendedor. Que o empreendedor, primeiro, ele pensa. Primeiro, ele primeiro toma as decisões dele na mente dele. Então, se o medo está te dominando, você não consegue avançar. Mas quando você coloca na sua mente, que você determina aquilo, a palavra de Deus, eu não sei qual é o versículo, eu tenho que pegar esse versículo, mas determinando tu alguma coisa, certear firme. A minha mãe, ela quando ela dá a palavra, que minha mãe é pastora, então ela fala isso. Minha filha, sempre que você for fazer alguma coisa, se você determinar isso, ser firme no que você fala. E a sua história empreendedora é isso, né? Pelo que você compartilhou com a gente aqui, o Era Uma Vez, do Felipe, ele fala isso. Mas uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu tenho o hábito de estar orando muito tempo. Eu sempre, como aqui tendo mais para esse lado, né? Evangelho, né? Eu sempre tive obedecendo a Deus. Deus é para fazer isso? Deus fala, aí eu ia. Aí todo mundo chama de doido. Deus é para negar isso? Nega. Já rejeitei muito. Um dia eu lembro que eu estava nessa doideira eu larguei essa empresa muito grande, fiquei só estudando evangelho. E Deus falou para mim assim, você está proibido de pedir trabalho, de trabalhar. Aí um dia no meu quarto chorando, falei, Deus, eu preciso trabalhar. Aí Deus, não, seu patrão sou eu. Aí eu desci, o professor falou para mim assim, você tem que trabalhar. Você tá doido, você tem que arranjar um emprego. Eu falei, caraca, acabei de vir chorando no meu quarto. E aí, Deus, bota a cena na conta do céu. Então, muitas das coisas que eu vivo hoje também é o resultado de obediência. E obedecer é renunciar ao teu eu. É o que você quer. Então, o que eu tô também, o favor que eu vivo hoje é resultado de obediência. Deus falar comigo e é isso? Então é isso. Então não importa. Então é isso. Eu sou assim. Mas quando outra característica de empreendedores. Nós estamos, eu não sei se é o 11º ou 12º podcast que eu já faço, e já escutei várias histórias de empreendedores. E são características, são perfis de empreendedores, obediência, você ter resiliência, você persistir, você ter a mentalidade de que você quer aquilo dali, que aquilo dali é um foco seu, de que aquilo dali vai acontecer, vai dar certo. E isso são personalidades, são perfis de empreendedorismo, do empreendedor, né? Que grande honra estar aqui ouvindo isso de você. E é até estranho, mano, porque normalmente a família, nossa família, ela não consegue compreender isso. Cara, eu tenho uma parada que se eu entendo que Deus falou comigo, acabou, meu irmão. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém. Não foi Deus.
foi Deus que falou comigo, acabou, meu irmão. Porque um dia ele vai me perguntar, e aquela direção que eu te dei? Eu falo, eu fiz com excelência. Eu quero falar isso. É obedecer esse time, né? Pô. É obedecer esse time de quando ele tá te dando a direção e você está seguindo aquela direção. Não perder aquela oportunidade porque ele tá falando para você fazer. Um dia eu estava em São Paulo, no escritório ali que eu tinha na Vila Olímpia, e eu li aquela palavra de Coríntios, que diz que todos devemos comparecer perante o grande dia, para apresentar a Deus aquilo que a gente fez com nossas mãos. E eu falar, Senhor, eu quero levantar uma multidão de empreendedores que pensam assim como eu. A gente está aqui para cumprir uma missão, para te obedecer. Qual que é a tua direção? Qual que é a tua visão? Quero levar um monte de gente comigo para esse propósito, para essa visão. Que é obedecer, não importa se alguém vai entender, se alguém não vai entender, quem tem que entender sou eu. Isso aí. E é isso que importa. Você só está obedecendo. Só estou obedecendo. Muito bom. Ai, que maravilha, gente. Eu amo o podcast quando ele realmente traz esse sentido, né? Porque não é sobre a prosperidade, quando a gente fala aqui no Prosperamente, né? Não é o finança, não é o dinheiro, não é aquilo que você tem como poder aquisitivo. Isso chega a ser, às vezes, uma coisa chata, né? Pessoa que só fala do poder que se tem. Não é sobre isso. Não é. É realmente sobre você entender isso, né? Principalmente colocar na sua mentalidade que você tem essa liberdade, que você... Tudo... Cara, a própria Bíblia diz, tudo nós podemos porque Deus nos fortalece. Então não há medo. Então quantas pessoas que hoje, em 2024 ainda, finalizando o ano, ainda vivem aprisionados pelos seus próprios medos. E pela falta de obediência. Porque eu tenho certeza que Deus, ele fala com a gente de várias maneiras. Deus, ele é um Deus. Às vezes ele usa a palavra, é o louvor. Então ele fala conosco. Só que pela falta da obediência, o medo de avançar, acaba não permitindo a gente viver tudo aquilo que Deus tem pra nós. Né? Somos livres. Gente, que maravilha, hein? Tá tudo certo aí? Hoje o meu excelentíssimo esposo, amado da minha alma, está aqui conosco. Estamos com a Yasmin também nos ajudando, nos auxiliando. Muito obrigada. E a Vitória, que a Vitória é a vitória do meu coração, né? Glória a Deus pela vida da Vitória. Nós vamos agora, Felipe, para um quadro que se chama Momento Superação. Esse quadro, você compartilha conosco, né, como ouvintes aqui, e estamos aprendendo muito com você. Você vai compartilhar um momento que você considera que foi um momento que você superou, que você pode olhar lá para trás, e olhar hoje aqui e falar, não, esse momento foi um momento superação. Você pode compartilhar conosco? Vamos lá? Pô, tava casado e eu casei, Janaíne. Eu já tinha 40 mil reais para receber e ela estava grávida. Eu falei, poxa, esses 40 mil vai garantir a gente durante um tempo, né? Naquela época lá. E aí, cara, eu perdi esse dinheiro. Alguma coisa que eu não veio. Aí o que eu vou fazer? E aí essa dificuldade fez nascer os produtos que eu tenho hoje. Olha a doideira, amor. Essa dificuldade fez nascer. E quando eu nasci esse produto, eu tô prosperando como nunca prosperei na vida. Obedecendo a Deus. Falei, caraca, por que eu tô passando por essa dificuldade? Aí Deus começou a me direcionar, faz isso. E é engraçado que uma característica minha é que quem tá de fora não me compreende. Olha que doideira. Às vezes as pessoas que estão perto de mim, elas não conseguem compreender, elas só compreendem depois. Ah, foi por isso que você fez isso. E imagina se eu ouvisse que estava perto de mim. Aquela história da caverna. Você conhece a história da caverna? Tinha um cara, todo mundo vivia numa caverna. Aí quando um queria sair, não sai não, é perigoso. Até que um saiu. E viu que era uma vida muito boa. E fala, pessoal que está na caverna, vem para cá. Vem para cá. E uma das características que eu acho é não ouvir as vozes externas, até quem está perto. Se a gente entendeu que a direção é essa, segue a direção mesmo. Porque quem dá a visão, dá a provisão, e fiel é aquele que te prometeu. Eita! Quem dá a visão, dá a provisão. Dá a provisão. Pô, quantas vezes eu fiz isso? Já fiz muita coisa. E sem dinheiro, voltar com dinheiro. Quantas vezes eu já fiz isso? Glória a Deus. Beira a loucura. Mas é fé, né?
Sério, a fé. não é. Eu não vivo no O modo empreendedor, padrão. ele vive na fé. O empreendedor, ele vive na fé. Né? Nós temos que ter essa confiança. Porque todos os meses nós estamos ali vivendo pela fé. Sem dúvida. Uma vez eu perdi um E a cliente. provisão vem dele. Olha o que Deus falou pra mim. Eu ia perder um cliente. Eu falei, fiquei preocupado. Eu falei, mulher, filho, casa. Deus falou, você está preocupado por quê? Nesse mundo não tem estabilidade, não. A única estabilidade que existe é estar debaixo da minha obediência. E debaixo da obediência de Deus eu estou avançando como nunca. E mesmo se não estiver avançando, é melhor não avançar debaixo de obediência do que avançar Sem estar debaixo da obediência. na desobediência. Porque Sem estar na vontade dele. o preço é árduo também. É. Às vezes ganhar dinheiro não significa... Isso é mais uma teologia do Antigo Testamento. Que eles achavam, o judeu acha isso, que o próspero é o que é abençoado por Deus. Mas hoje, às vezes o cara que é próspero, aquela prosperidade é uma maquiagem. Sabia disso? Concordo com você. Ó, tem a passagem, como já tem no você, que Deus falou para Abraão que Abraão vai para esse lugar. Todo mundo lembra dessa passagem aqui? E quando ele chegou lá, teve fome. Para onde que ele foi? Desceu para o Egito. Não desceu para o Egito? Tá lá em Gênesis 12, ele desceu para o Egito. Só que não foi o lugar que Deus mandou ele ir. No tempo que ele foi para o Egito, Deus ficou 15 anos sem falar com ele. Aí quando ele chegou no Egito, o faraó achou Sara bonita e puxou Sara para ela. E aí Deus interviu, tal. E aí chegou uma hora que faraó deu riqueza para Abraão. Então, alguém acharia que foi boa essa riqueza. Só que veio uma pessoa nessa riqueza. Sabe quem veio? Agar. E aí o problema está aí até hoje, ó. Até hoje estão vivendo esse problema aí, porque desceu para o Egito. Até hoje. Às vezes ganhar dinheiro. E quantas consequências, né? Várias consequências. Até hoje a gente sofre aí o problema dessa consequência. E às vezes, realmente, né? Eu não tinha parado para realmente ter essa interpretação, né? Essa visão de que aquilo que ele recebeu, né? O ouro, o bem que o faraó deu para ele, era como se fosse uma bênção. E na verdade não era. Veio um disfarce ali. Veio Agar. Porque o inimigo não vem com cara de maldade. Ele vem com o cara, ó, caraca, eu tô enriquecendo. E qual que é o preço do seu... Um dia eu vou fazer um curso assim, como ser empresário e ter o amor dos seus filhos e da tua esposa. Vou fazer. Vai ser o curso mais vendido desse Brasil. Porque essa é a dificuldade. Empreender e o cara manter o casamento e manter a amizade com os filhos. Essa é a dificuldade. Não ver o filho crescer, essa é a dificuldade dele. O cara trabalha muito. E alguma coisa ele vai ter que abrir mão. Então, um dia eu vou lançar esse produto aí no Brasil. Não, lança que já deu certo. Já deu certo. É algo realmente que nós estamos vivenciando isso com muito mais clareza. Essa questão do distanciamento realmente, né? Do empresário, às vezes, com a família, com tempo de qualidade, porque o trabalho tem sido uma prioridade. E... falando sobre isso, né? Eu sei que a gente está nesse momento de superação ainda, mas falando sobre esse tempo com a família, esse tempo com as outras áreas da vida sem ser somente a área profissional. Porque às vezes o empresário ele foca muito nisso, na área profissional. Fica tão focado ali na alta performance, no profissional, no que eu tenho que fazer, que acaba esquecendo as outras áreas. A gente vai para um quadro que pode me dar uma luz, mas você já pode dar essa luz? Pô, eu ainda estou aprendendo isso. Eu não tenho como dar a luz, que ainda eu não estou na performance certa disso, que eu também estou aprendendo. Por isso que eu não lancei. Quando eu aprender... Hoje, na verdade, eu quero me aproximar não de empresário que ganha dinheiro. Eu quero me aproximar de pessoas que são bem casados e ganham dinheiro, que é muito difícil. Vocês sabiam disso? Eu quero conhecer gente assim, que está bem na família e está bem com Deus e está bem no profissional. Porque em nome do profissional eu não estou bem com essas outras áreas. Então eu ainda estou aprendendo isso. Com Deus eu estou bem, mas ainda estou aprendendo essas coisas. Como conseguir deixar todos os pratos... Isso aí. São essas áreas, né?
São as outras áreas da vida que a gente precisa. Mas realmente é um desafio, né? É um desafio a se enfrentar. A gente conciliar isso tudo. O Prosperamente, que é um espaço que a gente tem aqui em Itaboraí, ele tem isso como realmente um direcionamento para os empresários. Tanto que a gente começa com a mentoria da terapia, né? Que é você se autoconhecer, conhecer a quem você está lidando, entender o seu perfil como pessoa. Depois, aí sim vai para as outras áreas, né? Que é o posicionamento nas redes sociais, as técnicas de venda, a gestão comercial, financeira, a gestão de pessoas. Mas você, quando você se passa por essas etapas, você consegue ter pelo menos essa visão das áreas, de todas as áreas. Não fica só focado. Na minha contabilidade, eu sempre dou um exemplo aqui para os clientes, quando eu falo, né? Que existem 2 perfis de cliente que eu atendo. É o cliente seu João e o cliente seu Zé. O cliente seu Zé é aquele cliente que ele ganhou o empreendedorismo dele de alguma forma, ou ele herdou o que ele faz de alguém, ou ele trabalhava numa empresa, começou a empreender no ramo dele, e ele sai fazendo tudo que ele acha que aquilo dele está dando certo para ele e sai fazendo. Ou seja, ele tem uma empresa, mas essa empresa não tem planejamento estratégico, essa empresa não tem processo, essa empresa não tem gestão, é uma empresa que eu vou deixando a vida me levar e vou levando. Até com que a maioria dos empresários, quando procura o contador, eles procuram um escritório de contabilidade porque eles pensam assim, eu tenho um cliente e esse cliente quer nota fiscal. Ou então está entrando muito dinheiro e eu preciso legalizar. Ou então, para me comprar, eu preciso ter um CNPJ para comprar do meu fornecedor. E essa visão é uma visão que hoje a maioria dos empresários tem. Né? Muitos empresários. Nós temos no Brasil milhões e milhões de empresas que são, a gente chama de PME, né? Que é pequenas e médias empresas. Faz de 2 a 10 milhões no ano. Que está dentro do Simples Nacional. Então, a visão de alguns de grandes empresários, parte desses empresários, é voltada para isso. É voltada para que eu vou fazer o meu negócio acontecer e eu vou empurrando com a barriga, vai acontecendo. Não importa se eu tenho que ter processo alinhado, se eu tenho que ter planejamento estratégico. Eu trabalhei no Sebrae, num grande projeto do Sebrae, aqui no Rio, e durante 4 anos, se eu não me engano, a gente visitava muitas empresas. Então, a gente visitava MEI, microempresas. Já foram visitar a empresa de vocês? Já foi mesmo? É porque eram mais de 60 mil agentes. Isso aí. Então, a gente levava um livro, que era um caderno de gestão, explicando ali para o empresário, só que ele preenchia um questionário. Esse questionário vinha com algumas perguntas. E uma das perguntas que, quando a gente fazia, era assim, era muito raro você ter um empresário que fazia, era se ele fazia planejamento estratégico do negócio dele. Não acontece, porque é o cliente seu José. Ele tá vendendo, tô faturando, tô pagando minhas contas e é o ciclo, né? Vai acontecendo isso. O cliente João não, o cliente João eu falo que é o cliente ideal, né? É aquele cliente que ele teve uma ideia ou ele tem esse empreendedorismo de alguma forma, porque ele herdou, porque ele aprendeu e agora ele está empreendendo, mas ele quer seguir certo. Hoje eu tenho um cliente assim que seguiu assim. Era MEI, não tinha empresa ainda. Ela foi seguindo o caminho da luz, que eu chamo de caminho da luz. Porque existe o caminho da luz e existe o caminho que você vai andando que você nem sabe para onde você está indo. Então, o caminho da luz na minha contabilidade você é empresa, você tem obrigação de emitir nota fiscal. A não ser que você é MEI. MEI não tem obrigação. Só tem obrigação para PJ, né? Mas a empresa tem que emitir nota fiscal. Você tem que andar nesse caminho. Você tem funcionário? Então, você tem que contratar o seu funcionário. Esse é o caminho da luz. Só que, às vezes, as pessoas elas vão indo para outro caminho. Por quê? Eu costumo falar que vai pela colmeia, né? Pela colmeia, não, cardume. Vai pela manada. Não, porque fulano ele tem milhões de anos de empresa, mas nunca fez isso. Por que não fez? Você vai seguir ele ou vai seguir o caminho que deve ser seguido? Então, às vezes, o empresário não entender não está tão assim, sabendo lidar com as outras áreas da vida, é porque ele não está conseguindo enxergar a empresa dele como todas as áreas. Fica só na área da venda, às vezes, né? É o financeiro, é uma mão. É aquele... Fica só numa mão. E não é isso que Deus quer pra gente. Não é isso. Deus tem muito mais pra nós. Não é verdade? Estou aqui com os ouvintes aqui, que é o amigo do Felipe. Qual é o seu nome? O Wallace e Eric. Vocês são de Itaboraí, né?
Ó, inclusive, então, a todo o tudo pessoal aí vizinho. dessa região, quiser móvel planejado, pessoal da Marinate. Marinate tá aí. Tava passando o carro, na hora que eu tava entrando, esse carro tava vindo. Eu olhei assim, eu falei, nossa, que adesivo bonito. Marinate. Chamou a atenção. Instagram o quê? Arroba o quê? Instagram é arroba Marinate? Arroba Marinate Móveis Planejados. Toda região aí, quiser um móvel planejado, só falar com ele que os caras são Muito são bom, fera. muito bom. E não, pelo adesivo ali a gente já consegue perceber que é a qualidade, né? O adesivo do carro a gente viu com a qualidade. Então, Felipe, é muito bom entender esse momento de superação, né, seu, conhecer essa história sua, que você não enxergou o físico, né? Pelo que eu entendi foi isso. Você não enxergou o físico. Eu não tenho dinheiro agora e agora acabou minha vida. Não. Você não tem dinheiro agora, mas você tem primeiro um Deus que ele supra as suas necessidades e você tem os seus braços, suas pernas, como você falou. É isso. E vai e vamos, sem desistir. Tem uma passagem. Adão foi feito aonde? No jardim? Não, Foi feito aonde? no barro. Não, Adão não foi feito no Éden. O jardim era um local dentro do Éden. Era tudo. Depois que Adão foi feito no jardim, Deus deu ordem para as coisas acontecerem. Então você tem que estar no lugar e depois a provisão vem. Não o contrário. Primeiro você se posicionar, estar no lugar certo e depois a provisão vem. Nunca é eu olho para o natural, não. É sempre pela fé, acreditando. Empreender tem tudo a ver com isso. Tudo. Sem dúvida. Se a gente for perguntar aqui, vamos fazer uma pesquisa agora com alguns empreendedores. Como é que está o seu 2025? O que você planeja? Né? O que você pensa? É fé, né? Óbvio que a gente tem que ter um planejamento estratégico do ano 2025. Isso daí é o básico do empreendedorismo, eu saber minhas metas, meus objetivos. Não, o móvel planejado ali já está tudo certinho, em nome de Jesus. Minhas metas, meus objetivos, isso faz parte. Mas eu não estou enxergando. É fé, eu vou viver isso pela fé. É isso. Sem dúvida. Gente, olha só, nós vamos agora para o nosso quadro, Pode Me Dar Uma Luz. Esse quadro é um momento que você vai falar um pouquinho do seu conhecimento, aquilo que você hoje considera como luz orientativa para os nossos amigos empreendedores. Tá. Hoje, quando você fala em área comercial, existem algumas etapas. Existe a especialização do time, existe a prospecção, existe a carteira de clientes. Mas se eu pudesse ajudar a dar uma luz para as pessoas, eu daria em criar a narrativa de vendas. Todo empresário ele tem que se preocupar em empilhar valor na hora que ele vai vender o produto dele. Então, quantas pessoas já pararam para criar a narrativa de vendas? Existe uma ferramenta chamada Canva da negociação. Joga aí no Google. Legal, hein? E com essa ferramenta, você vai criar toda a sua narrativa de vendas. E quando você estiver vendendo para uma pessoa, é impossível ela falar não. Porque você empilhou tanto valor, que aquilo que você está vendendo, na verdade, ficou um preço muito mais elevado daquilo que você vai cobrar. E ela vai achar aquilo que você comprou barato. Então, se preocupe com a narrativa de vendas do seu negócio. Em fazer todas as pessoas repetirem essa narrativa de vendas. É isso que eu tenho ensinado para as pessoas que estão comigo. Muito bom. Simples e eficaz. Meu esposo gostou, né, amor? Muita coisa. Gostou Dica boa. da dica dele? Meu esposo, eu sou a Tatiane, né, gestora financeira, gestão de pessoas dentro do nosso negócio, e eu sou do processo. Eu sou apaixonada por processos e planejamento, né? Meu esposo é simples e eficaz. Ele olha pra mim e fala, não, tem que ser simples e eficaz. Vender tem que ser simples. Simples e Sabe eficaz. por quê? Porque eu, como dono do negócio, se eu for o melhor vendedor, tá errado, pô. E se for muito difícil, eu não consigo duplicar. Então tem que ser simples, para eu ter várias pessoas fazendo coisas simples, mas que funcionam. Perfeito. Por isso, como gestor, eu crio a narrativa. Dá muito trabalho criar. Dá ou não dá? Isso ficou 2 horas só em um quadrante. A gente vai fazer todos os outros. Dá muito trabalho fazer. Depois de pronto, só duplicar. Perfeito. E é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa do Felipe. A gente precisa, né, desse profissional para realmente nos dar essa luz. O empreendedor precisa dessa orientação, dessa mentoria, né? Vamos desenvolver esses projetos seus que você tem, dos seus livros, dos seus cursos, para que realmente os empreendedores conheçam isso e multiplique, né? É o multiply.
Multiplier. Inclusive, vocês podem botar um QR Code meu aí. Aham. Vê se consegue. Inclusive, depois você bota aí na edição um QR Code. Todas as pessoas que estão assistindo aqui, por vídeo de vocês, têm direito a 40 minutos comigo. Aí vai me chamar lá, eu vou mandar o QR Code para vocês, vai me chamar aqui e a gente agenda essa reunião. 40 minutinhos. Que bênção, hein? Glória a Deus. Gente, que bênção. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem, esse versículo é do meu esposo, né? O meu é o Filipenses 4:12, se eu não me engano. Que é, não andeis ansiosos esse mundo, mas do meu esposo eu não esqueço. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam. E é todas as coisas, né? Juntamente. Não é isso? Tem versículo que fala que é juntamente ou é juntamente mesmo. Para aqueles que andam. Eu acho que é todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E andam segundo o seu propósito. Exatamente. Aí é obediência. É. Andam segundo o seu propósito. Aí vem a obediência. A gente dá o passo e Deus dá o caminho. Glória a Deus por isso. Felipe, nós vamos para o nosso último quadro agora, que é Crie o Seu Final Feliz. Esse quadro ele acontece assim, né? Você vai criar o seu... Você vai criar não, né? Eu creio que de repente você já tem isso como propósito de vida, de você saber as suas metas e objetivos assim, mas não é você falar com as pessoas aqui, né? Expor o que você pensa, o seu projeto, na verdade, né? Mas como que você se enxerga daqui a tanto tempo? Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Ou você tem como meta, Tatiane, daqui até 2030, eu tenho isso como objetivo. Quero estar aposentado, quero estar viajando, quero... Se você puder compartilhar, é claro, né? Só que aí, peraí. Você vai fazer isso com a minha ajuda. Ah, tá. A gente tem algumas palavrinhas aqui. Entendi. E aí, conforme você vai falando, eu vou mostrar essa palavrinha pra você. E essa palavrinha tem que fazer parte do seu final feliz. Tá bom. Tá? Beleza. Então vamos lá. Agora nós vamos criar o momento do nosso quadro. Agora, crie o seu final feliz com o Felipe. Maravilha. Então, eu tenho a minha meta de verdade de vida é criar uma multidão de empreendedores que tem essa mesma mentalidade que eu tenho, que é obedecer a Deus. E no meio disso, tudo vai acontecer. Na verdade, isso é o ponto central de tudo. Criar. E aí, meu chamado, queria que não é no Brasil, tu vai me levar para os Estados Unidos, Deus falou comigo, para Orlando. E lá, aqui eu já vou desenvolver durante 10 anos, mas acredito que próximo 10 anos não estarei mais aqui. E eu vou levar isso para o nível mundial, que é criar essa multidão de empreendedores que tenham como meta, no grande dia, Senhor, fiz tudo que você me pediu com excelência. E o que vier disso aí é lucro. Essa é a meta da minha vida. Esse é o seu final feliz. Esse é o meu final feliz. Então, mas daqui a 10 anos você pretende... Aliás, você tem isso como propósito já, né? Como projeto. Isso. Desenhado. Com 40 anos eu provavelmente vou morar em Orlando. Vou vender essa empresa que ele me deu e vou estar em Orlando. Com 40? Com 40. Você tem 30 anos, então? 32. Desculpa, tá novo. Eu já tô com 40, né? Por isso que eu falo isso. Mas vamos lá, fala. Então é só pra me compartilhar com a brincadeira aqui. O seu final feliz você se enxerga assim. Mas referente, então, à sua empresa. Ao tato, né? Eu pretendo, em 10 anos, construir uma empresa no valor de 1 bilhão. Ó. Né? E aí vou formar muitos amigos, sócios, investidores e vender essa empresa nesse valor. Eu acredito que com 1 bilhão eu já atinjo uma certa maturidade nos negócios que vai ser muito boa. Aí a partir disso já vou ter um sucesso muito grande. E aí eu vou poder ir para os Estados Unidos, onde é cumprir aquilo que Deus me chamou. Ainda não sei essa segunda etapa não. Deus ainda não falou tanto comigo. Não está claro ainda. Mas essa primeira tá. Ele me deu a Easter, me deu paz, coisas estão acontecendo de forma... O coração já está tranquilo. E aí eu vou fazer essa empresa valer 1 bilhão. Dela valer 1 bilhão, eu vou vender e vou para outra nação. É isso aí que eu penso em fazer de forma natural. Perfeito. É simples e eficaz mesmo. O Felipe é verdadeiro, hein? O Felipe é simples e verdadeiro. Eu já falo muito, porque mulher já fala muito mesmo, né, Felipe? Mas olha só, que alegria de poder, né, estar aqui com o Felipe, conhecer o Felipe pessoalmente. A gente falou pelo Zap, mas conhecer você, né, ter você aqui no nosso podcast para mim é uma grande honra, né? Eu quero que você saiba disso.
através do Diego, né? Que eu conheci você através do Diego. Diego, um abraço para você, no seu coração. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa. E por ter compartilhado isso aqui. O Lincoln também, né? Que o Lincoln é uma bênção nas nossas vidas. Lincoln é meu amigo também, pô. Lincoln é uma bênção nas nossas vidas. Muito do que eu tô fazendo hoje começou com o Lincoln. Sim. Muito do que eu tô fazendo hoje começou com ele. Ele é uma benção. Ele participou do nosso podcast aqui, a história empreendedora dele também é... E ele também é simples e eficaz, tá? O Lincoln aprendeu com você, com certeza. Acabou o podcast. Mas glória a Deus por isso. Por a gente ter aprendido tanto com você, né? Esses poucos minutos aqui, aprendi muito com você, muito mesmo. E tenho certeza que os nossos amigos empreendedores, aqueles que não empreendem ainda e aqueles que já empreendem, e que às vezes precisam tanto dessa orientação, precisam tanto dessa motivação através da história do Felipe, porque um homem sem história é um homem sem raízes. E ninguém admira ninguém sem antes conhecer a história desse alguém. Por isso, hoje eu admiro você pela sua história, pela sua garra, pela sua visão empreendedora e a mentalidade empreendedora que você tem também. Então, para mim é uma honra estar perto de você, compartilhando aqui o nosso estúdio do Prosperamente e conhecendo também a sua pessoa. Eu agradeço primeiro a Deus, tá? Pela oportunidade, agradeço a você pelo seu tempo de estar aqui conosco, aos nossos amigos empreendedores que estão ali também do Móveis Planejada. Marinate, né? Móveis Planejados, né? Marinate Móveis Planejada, é um prazer vocês estarem aqui, a minha família também, as minhas queridas colaboradoras que estão aqui conosco, e a gente está finalizando o nosso podcast, eu vou deixar aberto agora para você falar. É isso, gente, vamos vender, tem que vender, vendendo tá tudo certo. O negócio é esse. Vendeu, tá bom. Tá bom. Ó, e vamos pro projeto nosso, né? Pelo amor de Deus, você nos ajudar aqui no Prosperamente para poder divulgar e fazer multiplicar isso aí. Essa ideia que a gente tem aqui, que sem dúvida a gente acredita que as pessoas sim são livres para prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso então, aí. Felipe, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe você. Um beijo no coração de vocês que vão nos assistir, né? Que está sendo gravado. Mas agradeço a Deus e até um próxima A Contadora de História. Creia, você é livre para prosperar.